Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. Para fundamentar este tema, vamos ao conceito de domínios morfoclimáticos. O conceito em si foi elaborado pelo professor Aziz Absaber. Para quê? Para descrever as diferentes paisagens naturais presentes no país, procurando fazer uma síntese, um resumo da interação entre os elementos do quadro natural. Ele deu ênfase à combinação existente entre os processos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos e pedológicos. Pedológicos são os processos referentes ao solo. O mapa dos domínios morfoclimáticos destaca essa interação entre os elementos do quadro natural, formando grandes áreas com estrutura geológica, relevo e vegetação e suas respectivas alterações. Como há uma grande dificuldade em se dividir as paisagens naturais, sem levar em conta as áreas de fronteiras entre uma paisagem e outra, a sua compartimentação, ou seja, a sua divisão em domínios morfoclimáticos, em áreas de transição, tornou uma solução, surgiu, resultou como uma solução para superar essa problemática. Agora vamos aos domínios em si, Temos aí os domínios, domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio dos mares de morro, domínio das araucárias, da caatinga, das pradarias. Bom, vamos começar então pelo domínio amazônico. Domínio amazônico tem um destaque aí para clima equatorial, certo? É coberto por uma extensa floresta latifoliada, formado por terras baixas, depressões, planícies, aluviais e planaltos, banhado pela bacia amazônica. Atualmente apresenta um grave problema de degradação ambiental, representado aí pelas queimadas e pelos desmatamentos. Vamos para o domínio do cerrado. Corresponde à área do Brasil central e apresenta extensos chapadões e chapadas, com domínio do clima tropical semiúmido e vegetação do cerrado. Então, domínio do cerrado, vegetação do cerrado, clima tropical semiúmido. Tem destaque aí para chapadões e chapadas. Solo, como que é o solo? Destaque importante, os solos são pobres e ácidos. Mas com a utilização do método da calagem, o que é isso? É colocar calcário ao solo. Aí, com esse método da calagem, a gente consegue aproveitar um pouquinho mais o solo para o setor agrícola, transformando-se na nova fronteira da agricultura. Bom, agora vamos para um dos mais importantes, o domínio dos mares de morro. Faça um destaque especial para esse, porque é muito comum cair em prova e vestibular. Domínio dos mares de morros. Acompanha a faixa litorânea do Brasil, desde o Nordeste até o sul do país. Caracteriza-se pelo relevo com topografia, com formas mamelonares ou de meias laranjas. Repito, formas mamelonares ou de meias laranjas. Se eu disser formas mamelonares ou meias laranjas, gritei de propósito. Portanto, se eu disser mamelonares, meias laranjas, você vai ter na sua mente que eu estou me referindo a domínio dos mares de morros. Tenha isso em mente, assim, na sua cabeça fresquinho. Que mais? Apresenta predominantemente clima tropical, quente e úmido, caracterizado pela floresta latifoliada tropical. Essa paisagem sofreu grande degradação por conta da ocupação humana. Além do desmatamento, sofre um processo erosivo, porque o relevo é acidentado, e o clima é úmido. Esse processo erosivo acontece com deslizamentos frequentes e formação das vossorocas. Vamos para o domínio da caatinga.
Bom, domínio da Caatinga corresponde à região da Depressão Sertaneja Nordestina, com clima quente e semiárido, e típica vegetação de quê? Da Caatinga, formada por cactáceas, bromeliáceas e árvores. A ocupação da Caatinga é a pecuária extensiva de corte. Nos brejos úmidos ocorre a policultura de subsistência em pequenas propriedades. Agora, domínio das araucárias. Penúltimo domínio. É o domínio que ocupa parte das terras altas dos planaltos das bacias dos rios Paraná e Uruguai, onde o clima subtropical, esse clima subtropical é uma transição do clima tropical para o clima temperado. Então, subtropical, transição do clima tropical para o temperado. E aí esse clima está associado às médias altitudes, que se caracterizam pela ocorrência de geadas nos momentos em que a massa polar atlântica invade a região durante os invernos mais rigorosos. Nesse domínio aparecem áreas com manchas de terra roxa, como no Paraná. Agora vamos falar do último, domínio das pradarias. Domínio representado pelo Pampa ou Campanha Gaúcha, onde o relevo é baixo, com suaves ondulações. Grava isso na sua cabeça! Essas suaves ondulações presentes no domínio das pradarias é caracterizada pelo nome coxilhas. O que seria coxilha? Coxilhas são suaves ondulações, aonde? No domínio morfoclimático pradaria, certo? Então, relevo com suave ondulação, que é a coxilha, pradaria. Tem pampa, campanha gaúcha, pradaria. Tem vegetação herbácea, pradaria. Vegetação de campos e gramíneas, pradaria, certo? Para complementar nossos estudos, então, vamos fazer um exercício. Esse, no caso, eu já fiz, mas eu quero que a gente tenha algumas coisas em mente. Bom, então leia primeiro, né, Unesp, leia os excertos do geógrafo Aziz Nassib Absaber. Excerto 1. Domínio com fortíssima e generalizada decomposição de rochas, densas drenagens perenes, extensiva mamelonização, agrupamentos eventuais de pães de açúcar, planícies de inundação meândricas. Quando ele fala mamelonização, você já tem que ter na tua cabeça que ele está querendo falar sobre o Mar de Morro, certo? Vamos para o excerto 2. Domínio com planaltos de estrutura complexa, planaltos com vertentes em rampas suaves, ausência quase completa de mamelonização, drenagens espaçadas, pouco ramificadas. Bom, primeira coisa, nas alternativas, você consegue olhar aí? Vou ler a pergunta, né, na verdade. Os domínios morfoclimáticos caracterizados nos excertos 1 e 2 referem-se respectivamente. Bom, se ele fala no excerto 2 que a ausência quase completa de mamelonização, então você já vai excluir a letra B, porque a letra B diz que o excerto 2 se refere a Mar de Morro, mas não é verdade. Quem se refere a Mar de Morro é o excerto 1. Bom, se é o excerto 1 que se refere a Mar de Morro, você já exclui a B, C e E e fica com a alternativa D. Mas eu quero que você tenha em mente que esses planaltos com vertentes em rampas suaves se refere a chapadões. Então, chapadões estão no cerrado. Bom, agora vamos para o último exercício aí, do Albert Einstein. E assim, pessoal, eu não sei como que tá a visualização aí do conteúdo para vocês, porque quando eu faço conteúdo no celular e edito no próprio celular, eu não consigo ter essa ideia de visualização aí. Mas aí, conforme for, se vocês não estiverem conseguindo visualizar de uma boa maneira,
me mandem aí, coloquem nos comentários alguma coisa que eu tento colocar esse conteúdo de uma maneira um pouco mais clara em outro vídeo. Albert Einstein. Então, nós temos aí 2 domínios, vamos direto à pergunta. A classificação do território brasileiro em diferentes domínios morfoclimáticos foi elaborada pelo geógrafo Aziz Absaber. Ele identificou 6 grandes domínios: o amazônico, o do cerrado, do mar de morro, o da caatinga, o das araucárias e o das pradarias. Assinale a alternativa que identifica corretamente os domínios que aparecem nas imagens e suas características. Bom, para a gente caracterizar estes domínios, nós precisamos ter ideia de quais são eles. Então, o domínio 1, não tenho ideia se nas imagens dá para vocês verem aí de uma maneira boa, né? Mas, no domínio 1, nós temos um relevo mamelonar de mares de morro. Como que eu sei isso? Imagina uma meia laranja cortadinha e para baixo, né? Não sei se a explicação foi muito boa, mas corta uma laranja no meio e coloca aquela parte alaranjada dela em contato com uma mesa, por exemplo. Aí você vai ver ali um relevozinho mamelonar, é aquilo, tá? Meia laranja mamelonar. Então, no domínio 1, a gente tem mares de morro, certo? Perdão, pessoal, caiu aqui. Bom, mares de morro, então. Então, vamos para as alternativas. Na alternativa D, ele fala que o domínio... Cadê? Não, na alternativa C, ele fala que é domínio morfoclimático dos mares de morro. Então, vamos deixar essa alternativa quietinha aí. A alternativa A também fala que o domínio 1 é mares de morro. Tá, e a 2? A 2, o domínio 2, a gente tem aí aparentemente, né, a partir da vegetação típica do cerrado, que a imagem nos fornece, a gente vê aí, a gente pensa, né, no cerrado, porque de acordo com essa vegetação, a gente já lembra do clima semiúmido. Então, cerrado ali, domínio 2 é o cerrado. Vamos lá, a B ele fala que o domínio 2 é o cerrado e a D ele também fala que o 2 é o cerrado. Vamos ver por que a alternativa correta é a A. O domínio 1 é o domínio morfoclimático dos mares de morro, beleza? Tal denominação se deve às suas feições geomorfológicas, com formas de relevo em aparência convexa, no estilo chamado de mamelonar, como se fossem pequenos morros no formato de meias laranjas. Está corretíssima, é uma perfeita explicação. Vamos ver a B. O domínio 2 é o domínio cerrado. Essa área se caracteriza por chuvas bem distribuídas ao longo do ano e com vegetação savânica. Abrange predominantemente a região nordeste e é pouco explorada economicamente? Não, né, pessoas? Não, claro que não. A gente viu aí que o domínio do cerrado óbvio, os solos são pobres, mas eles utilizam o método da calagem para aproveitar esse solo para o setor agrícola. Então, a B é falsa. C, o domínio 1 é o domínio morfoclimático dos mares de morro, beleza? Até aí tudo bem, é marcado por vegetação composta por herbáceas, que são plantas com caules não lenhosos ou flexíveis, nunca maiores do que 2 metros, possui grandes riscos de desertificação? Claro que não, a gente acabou de ver que é mamelonar. D, o domínio 2 é o domínio cerrado. O cerrado não possui diferenças em relação às savanas africanas? Claro que não, possui diferenças. As chuvas concentram-se entre os meses de maio, junho e julho. É marcado por relevo de planície? Não, não é planície. Chapada, certo? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Até os próximos vídeos.